Olá! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a iniciação. Quanto custa, se é de graça, se é um lugar para fazer network, para fazer contatos. Qual que é o objetivo da iniciação? Se é objetivo para realizar preces, estudos, se é voltado para o alto, se é voltado para o baixo. A gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, pois nos meios iniciáticos, nas ordens, nas religiões, nós vemos muitas vezes muitas desvirtuações ocorrendo. É importante que a gente debata esse assunto aqui, que a gente converse sobre isso. Então a iniciação, basicamente, a iniciação no conceito geral, ela é um processo em que passamos por uma transformação. Cada transformação que a gente passa na vida, ele é um processo de iniciação. Então, essa transformação, exemplos dela, é no nascimento, quando a gente atinge um novo trabalho, quando se constitui uma família. Então, cada processo desse é uma nova iniciação na vida. Até no mundo acadêmico, por exemplo, existe um termo que se chama iniciação científica, que é quando um aluno ele se inicia no mundo científico, como o próprio nome diz. Mas a iniciação que a gente fala aqui, neste canal, é a iniciação espiritual, que é uma iniciação que a gente abandona o velho eu e inicia um novo eu. E claro, sempre acompanhado dos estudos e as práticas voltadas para o espírito. Então cabe ressaltar que existe uma diferença muito grande entre a religião e a iniciação, mas esse assunto a gente não vai falar nesse vídeo. Então na iniciação, o que existe nela, Então existem rituais, existem roupas especiais, existem salas, existem convidados ilustres, comidas e bebidas, dentre outras coisas, que são necessárias para que o trabalho ocorra adequadamente. E além disso, na iniciação possui muitos materiais de estudos, que são materiais que foram investidos muitas horas de traduções, de escrita, de correção, que foi necessário imprimir, que foi necessário encadernar. Além disso, tem toda uma infraestrutura necessária para confecção, distribuição dos materiais, aí não só os materiais escritos, mas outros materiais que são utilizados, apostilas, livros, tudo isso que foram escritos por mestres e mestras, irmãos e irmãs, que acessaram um alto grau de evolução e transmitiram esses conhecimentos para outros irmãos ao longo das gerações. Tudo que esses mestres que nós conhecemos receberam, embora tivesse o esforço dele para conseguir compilar aquilo, eles receberam tudo de graça, pois além do conhecimento existe a sabedoria que é impressa naquelas palavras, E a sabedoria, ela não vem do homem, ela vem do alto. Então, com todo esse arsenal que uma iniciação oferece aos dignos buscadores, as ordens iniciáticas, geralmente elas consideram justo cobrar mensalidades, trimestralidades, dízimos, doações voluntárias, aqui eu estou fazendo uma aspas, que é um voluntário meio forçado, e outras formas de cobrança, como troca de favores, network, etc. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que a nossa escola, ela possui um viés diferente, que vem como uma tradição, de conhecimento transmitido de nossos antecessores, em que não se deve cobrar por nada disso. Então, nós não cobramos taxas, não cobramos mensalidades, muito menos exigimos doações financeiras. Como vocês podem perceber, nem os nossos vídeos eles não são monetizados, muito menos patrocinados e nunca serão. Inclusive, nós estamos abrindo este canal, abrindo esses meios de comunicação temporariamente, que é o momento que a nossa escola está aqui se abrindo, dando a chance. Em breve esse vídeo já não vai mais existir e esse canal também já não existirá mais. Então, o que nós buscamos, para a nossa escola, são pessoas de bom caráter, que estejam dispostas a mudar suas ideias antigas e seus hábitos viciados. São pessoas com coragem para renovarem-se, aperfeiçoarem-se e tornarem-se mais convictas e coerentes
com o que existe de real no mundo e no cosmos. Esse é o objetivo de nossa escola. Mas, voltando para o assunto, né? A maioria das escolas de iniciação e as religiões, elas possuem um outro objetivo, né? Que é fazer da espiritualidade um ofício para ganhar dinheiro ou poder. Então, os locais que deveriam ser para orações, para rituais sagrados, né? Tudo guiado para propósitos divinos, eles passam a ter, então, uma função de rede de contatos, uma rede de networking, e as ordens misturaram essa parte material com a parte espiritual. Inclusive, perderam a parte espiritual, perderam também sua essência. Elas deixaram que o maligno se infiltrasse em seus meios e passaram a ser apenas grupos de conversa, de contatos, né? Não existe mais a parte divina dentro daquelas ordens, infelizmente. E das religiões também. Isso é mesmo que acontece, né, com essas religiões, como eu falei, que muitas possuem templos suntuosos, os líderes riquíssimos, que enriquecem de fato vendendo fé, né? São líderes repletos de confortos materiais, e algumas vezes, como nós podemos perceber, aparecem notícias de um ou outro, né? Vários escândalos aparecem aí das riquezas que eles possuem, né? E muitas vezes frutos, né, de ações não corretas. Então, em muitos locais, né, a igreja, as ordens viraram comércio, né, viraram um local de venda de produtos. E isso é algo, né, muito claro, que o nosso mestre Yeshua discordou veementemente. E essa história ela é muito, muito clara, muito conhecida de todos. Mas ainda assim, a gente percebe, né, que muitas igrejas, muitas ordens viraram realmente um local de comércio. E uma outra coisa que a gente deve analisar, né, que a maioria dos mestres e mestras e os maiores, né, mestres e mestres e os maiores discípulos e as maiores discípulos, eles sempre fizeram sua obra na simplicidade, como o nosso próprio mestre Yeshua, né? Mas as pessoas não enxergam isso. As pessoas gastam seu dinheiro em tempo, enriquecendo materialmente pessoas falhas, enquanto deveriam estar enriquecendo espiritualmente a si mesmos. Esses líderes religiosos, né, assim como políticos, alienam as massas. Jamais, né, eles vão implantar na mente das pessoas que elas devem questionar, que elas devem perguntar, inclusive questionar eles mesmos. Jamais eles vão colocar isso na cabeça das pessoas, pois é frágil, né, essa relação. Então eles movimentam milhões de pessoas para um único propósito, que é a alienação do homem. E não é uma coisa recente, né? Isso vem desde muito tempo. Então isso se vê desde o princípio do homem, né? Que ele prevaricou pela ambição de poder. Então, por influência dos outros e pela própria decisão, ele seguiu pelo caminho errado, né? E este caminho errado fez com que hoje, né, o homem tenha que trabalhar muito para conseguir retornar ao seu estado divino. Então, muitas pessoas boas, de bom caráter, né, muitas vezes estão perdidas, né, nessas ordens, nessas religiões, que sob uma máscara muito bonita, sob paramentas belas, sob belos rituais, sob belos templos, na verdade eles estão usando tudo isso para louvar somente a matéria. A mensagem final que nós queremos deixar aqui é que tome cuidado, pois os maiores mestres da humanidade sempre fizeram suas obras na simplicidade e na humildade, sempre voltando suas obras para o alto, para o Altíssimo, e jamais voltando suas obras para a matéria. Shalom.